Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bom? Eu sou a professora Denise Tontiucci e essa é a disciplina de Operações de Cooperativas. Essa é a nossa quarta aula. Hoje nós vamos concluir o nosso conteúdo e nos preparar um pouco para a nossa avaliação. Está aqui comigo o professor Carlos Felipe. Tudo bom, professor? Tudo bem, como estão? Sejam bem-vindos a essa nossa quarta aula, a última etapa dessa nossa jornada antes da prova. E hoje teremos o final da nossa disciplina, falaremos sobre comércio justo e outros temas. E eu quero apontar aqui, mandar um alô para a Escola Campos Sales de São Francisco do Guaporé, com a professora Maria Rois. Um grande abraço, sejam bem-vindos e aguardo o contato das outras escolas. Valeu! Seguindo então no slide, a gente vê que nós estamos aqui discutindo nessa quarta aula o conteúdo de comércio justo e ético e operações de cooperativas. Vamos falar também de inclusão social. Na aula de hoje, vamos discutir um pouco sobre a sustentabilidade e o cooperativismo. Então, os objetivos da aula de hoje é, primeiro, identificar o que é comércio justo e ético. Sobre esse objetivo, nós vamos nos dedicar um pouco mais, a gente considera ele os principais assim, da aula de hoje mesmo, o mais importante, compreensão desses conceitos de comércio justo, de comércio ético. Depois disso, vamos reconhecer a importância da inclusão social nas operações cooperativas. Vamos falar também a respeito dos aspectos da sustentabilidade no cooperativismo. Então, gente, começando o nosso conteúdo, quando a gente fala aqui de comércio justo e ético, nós falamos da base da sustentabilidade econômica e ecológica nas relações de produção, comercialização e consumo de bens e serviços dentro do sistema cooperativista. Gente, toda vez que a gente pensa em economia, quando vamos discutir, por exemplo, um desenvolvimento sustentável, a gente tem que pensar nessas partes de ser socialmente justo e economicamente viável. Essa é a estratégia prática de como buscar esses dois canais, que podem se andar juntos, mas muitas vezes não são o caminho mais intuitivo, mais natural. Por exemplo, por que a gente faz telhas ou por que a gente faz tijolos do jeito que nós fazemos hoje? Numa cerâmica, que muitas vezes vai usar um forno a lenha para queimar essas telhas, para queimar esses tijolos. Porque essa é a opção economicamente mais barata. As opções economicamente mais baratas são normalmente aquelas mais escolhidas, porque nós como consumidores, muitas vezes a gente busca otimizar o nosso consumo, melhorar o nosso consumo, consumindo uma cesta de bens baratos. Só que muitas vezes essa opção mais barata não é aquela opção que vai ser mais ecologicamente correta e que vai ter um impacto melhor para a nossa sociedade como um todo. Muitas vezes a opção mais barata é aquela que vai ter um impacto maior no meio ecológico e também aquela que vai ter um impacto social mais negativo na nossa sociedade, por estar gerando uma mão de obra muito subempregada, subremunerada. Quando a gente fala do comércio justo e ético, nós estamos buscando uma alternativa que vai melhorar essa relação social, essa relação econômica. Então, nós vamos falar um pouco de justiça social e, economicamente, a viabilidade econômica. Esses são caminhos que, às vezes, naturalmente não vão se cruzar e, por isso, que, às vezes, o governo vai buscar alguns certos incentivos para fazer com que a gente tenha a busca dessas questões mais socialmente justo, mais ecologicamente correto. Por exemplo, a gente vai ver isso quando alguns selos são impostos aos produtos. Os produtos podem ter selos que vão garantir que eles têm um melhor impacto, podem ter nomes específicos. Na agricultura, a gente fala do alimento orgânico.
A gente vai ter alguns ISOs, que vão ser selos que vão garantir uma certa qualidade na produção, com produção socialmente justa. E isso aí são certos incentivos para que o consumidor, ao fazer o consumo, tenha essa visão de buscar algo mais do que só comprar o produto. E essa é uma das formas de agregar valor. Nas últimas aulas a gente tem falado do valor agregado, nós falamos do impacto da modificação do produto, industrialização para a agregação de valor, mas também você agregar um conhecimento, agregar um processo produtivo e que reconhecidamente, socialmente mais justo, ecologicamente mais correto, também vai agregar valor ao seu produto. Então a gente está falando de um produto que tem um valor maior, porque ele também tem mais custo de produção para atingir esses objetivos ecológicos e sociais, e isso também vai ter espaço no mercado de consumidor à medida que o consumidor vai considerar esse aspecto para a escolha do seu produto. Continuando no slide, a gente vê aqui que quando a gente fala de comércio justo e ético, a gente também trata-se de um movimento social e uma modalidade de comércio que vai buscar, em primeiro lugar, o estabelecimento de preços justos, além de padrões sociais e ambientais equilibrados nas cadeias produtivas. Também promovendo o encontro de produtores responsáveis com consumidores éticos. Estamos falando, então, de um movimento que é uma tendência mundial, já estabelecida nas relações comerciais em alguns pontos no Brasil, principalmente nas relações cooperativistas. Vocês conseguem visualizar como as cooperativas estão fortemente ligadas a essa visão de um comércio mais justo, mais ético? A cooperativa é uma união de pessoas, pessoas que buscam o crescimento profissional, porque estão juntas com a finalidade profissional, mas também pessoal e da sociedade que está ao seu redor. Se a gente tem essa preocupação social e tem essa preocupação do crescimento do cooperado, o pensamento no comércio justo e ético passa a ser uma questão natural, dentro do que a gente imagina que está dentro da lógica do cooperativismo. Porque o cooperativismo não é sobre só produzir e se inserir no mercado econômico. Ele também é sobre o crescimento dos cooperados e a melhoria da qualidade de vida na cooperativa, na sociedade onde a cooperativa está inserida. A gente pode comentar outras coisas também, né, professor? É importante chamar a atenção que esse comércio justo e ético, ele está dentro do que chamamos de economia solidária. E a economia solidária tem como seu principal instrumento a empresa cooperativa. E vejam que esse solidário da economia solidária, ele tem a ver justamente com essa justiça social, com essa ética nas relações comerciais, essa ética de não comprar produtos de empresas que utilizam trabalho escravo, que ganham dinheiro em cima da exploração máxima de homens, mulheres e até crianças. Não adquirir produtos de terras indígenas ou terras protegidas, produtos adquiridos de forma ilegal. Então, esse comércio justo e ético por si só, ele está dentro dessa economia solidária que tem como principal instrumento o cooperativismo, a empresa cooperativa. Então, são relações comerciais, relações econômicas que se dão de uma forma de cooperação, uma forma que todos saiam ganhando, uns mais, outros menos, lógico, mas que todos saiam ganhando e que tenham um desenvolvimento social com um equilíbrio ambiental e sempre com viabilidade econômica. E quando a gente discute isso, a gente percebe que essa é uma tendência muito forte, por exemplo, na Europa. Então, quando a gente fala de mercado consumidor na Europa, alguns selos que vão identificar o produto como um produto que respeita a mão de obra que está trabalhando aquele produto, então vai falar um pouco de justiça social, ele vai ter assim, muito reconhecimento. Né? Alguns outros produtos assim que vão discutir essa questão ambiental, respeito às florestas, ele também vai ter um reconhecimento melhorado, assim. Isso no mundo é toda uma tendência. Né? Por exemplo, se a gente fala lá dos Estados Unidos, existe um tipo de rede de supermercado que desenvolveu muito, a gente conhece, que chama Whole Foods, que a tradução seria comidas integrais, a ideia de comidas de verdade. E aí, essa é uma rede que se expandiu em várias cidades nos Estados Unidos e está chegando como uma multinacional que está abrindo filiais em outros países. E ela está tendo muito crescimento, ampliação
com essa proposta de as embalagens dos produtos ali vendidos são embalagens recicladas, os produtos ali vendidos são preferencialmente produtos orgânicos, os produtos são adquiridos de lugares que têm responsabilidade social. Vocês já podem ter ouvido falar talvez da Amazon, que também é uma empresa americana, e ela já chegou aqui no Brasil, ela faz vendas online, e essa Whole Foods é uma rede de supermercados que pertence ao grupo da Amazon. Então existe uma expectativa de que vai chegar eventualmente essa rede de supermercados aqui no Brasil também, e o que seria talvez um grande ganho para esses produtores que podem fazer relações comerciais para vender e abastecer essa rede de supermercados. Independente disso, a Amazon mesmo já comercializa muitos produtos dessa Whole Foods, e que já são produtos que estão tendo toda essa preocupação. Quem está indo lá comprar sabe que esse é um produto um pouco mais caro, mas sabe também que esse é um produto que vai ter menos impacto no meio ambiente e vai ter um impacto mais positivo na sociedade onde ele está inserido. Isso é uma coisa que está na preocupação das pessoas. Hoje em dia, quando a gente discute, por exemplo, o aquecimento global, quando discute a miséria no mundo, né? A miséria no mundo tem diminuído nos últimos 20 anos, por causa justamente dessa preocupação da população humana, né, no mundo inteiro, esse crescente tópico que é preocupar-se com a justiça social, preocupar-se com o impacto ambiental. Então é uma tendência muito contemporânea, muito moderna, das relações comerciais. E essa tendência está totalmente conectada aos propósitos das cooperativas. Por isso que é tão pertinente discutir isso na nossa disciplina. Eu gostaria de fazer mais um ponto dizendo que aqui no Brasil a gente já vai ter algumas empresas que fazem essa prática e que têm essa preocupação de divulgar os seus produtos como um trabalho que melhora a qualidade da sociedade e que tem um melhor impacto ambiental. Por exemplo, a empresa de cosméticos da Natura, que já vai fazer produtos que são ligados a produtos orgânicos brasileiros, por exemplo, a castanha do Brasil, o açaí, o buriti. Então ela vai desenvolver uma linha de produtos que está ligada a esses produtos e vai adquirir esses produtos de cooperativas, de pessoas que fazem colheita desses produtos, vai buscar sempre uma via mais alternativa para a aquisição desses produtos. Aqui no estado de Rondônia, a gente tem algumas experiências de produtores que vão extrair esses produtos, vão comercializar esses produtos direto para a Natura, que é muito ligada a essa pegada, não é exatamente uma cooperativa, mas essa pegada do comércio justo e ético. Elas não estão escolhendo, a Natura, por exemplo, não está escolhendo um produto que é o mais barato para fazer o seu produto cosmético. Ela está escolhendo um produto que está ligado a um senso de justiça social e está ligado a um senso de impacto ecologicamente correto. Então isso é uma tendência muito forte na economia, é uma tendência mundial mais antiga, mas que tem várias décadas que já está se inserindo no Brasil e que tem ganhado mais força nos últimos anos. As pessoas têm se preocupado com isso e isso é uma coisa que adiciona valor ao produto. Ao você conseguir essa identificação de justiça social e correção, né, dentro do impacto ecológico. Continuando no slide, a gente vai ver que quando a gente fala de comércio justo e ético, a gente percebe que a maior parte do valor dos produtos, da sua rentabilidade, antigamente era composta, por exemplo, por impostos e pela parte que fica para os atravessadores. Por exemplo, os varejistas, atacadistas, como discutimos em aulas anteriores. E às vezes a menor parte fica com o produtor, que é realmente o responsável pela existência do produto. Isso é muito realidade, por exemplo, quando a gente fala de produtos agrícolas. Se você vai ao supermercado para comprar couve, provavelmente o valor da couve, muito pouco daquele valor está ficando realmente com o produtor. Então a gente percebe que esse tipo de comércio não é exatamente justo, pois o principal agente responsável pela produção fica com a menor parte da renda gerada pelo produto, nessa comercialização que a gente considera injusta. E aí, o movimento de comércio justo e ético, ele dá especial atenção às exportações de países em desenvolvimento, para países mais desenvolvidos. Quando eu falo países desenvolvidos, principalmente estou falando dos Estados Unidos e da Europa, como, por exemplo, artesanato e alguns produtos agrícolas. Em poucas palavras, é o comércio em que o produtor recebe remuneração justa pelo seu trabalho.
E nesse trabalho ele vai buscar sempre um impacto social positivo na sociedade e vai buscar também o impacto ecológico mais correto possível. Por fim, a gente vai falar aqui que esse movimento é bem forte e consolidado nos países onde há consumidores preocupados com a sustentabilidade e que optam por comprar produtos vendidos por meio do comércio justo. Por exemplo, consumidores conscientes da situação ambiental, da situação econômica e social da região onde vivem. Quando a gente vai discutir, então, um pouco do desenvolvimento econômico, são esses os aspectos que nós estamos querendo desenvolver. Nós estamos querendo falar um pouco sobre o aspecto de considerar a questão do desenvolvimento, tanto na questão social, quanto na questão ambiental e também na viabilidade econômica. Não adianta a gente pensar em desenvolvimento econômico e falar só em crescimento econômico, produzindo sempre a opção mais barata, sem pensar em outros impactos que a produção pode estar gerando. Então, isso aqui é muito ligado a países já desenvolvidos. Quando você discute os países nórdicos, eu quero dizer os países que estão ao norte na Europa, esse é um tema muito quente. Grande parte da economia dos países nórdicos vai ser voltada a essa questão de sustentabilidade. A Alemanha é outro exemplo. A Alemanha é uma economia que está muito aquecida no mercado internacional. Nos últimos anos ela tem sido uma potência que puxa o crescimento econômico de toda a Europa. E a gente observa que a Alemanha é muito preocupada com essa questão ambiental. Então, por isso, a gente vai ter incentivos fiscais. Quando eu falo de incentivos fiscais, eu estou falando de tributos, que vão dar uma prioridade para melhorar os preços desses produtos. E também vai ter um apelo comercial, como se fosse uma questão de marketing muito forte, para produtos que são considerados produtos de um comércio mais justo. No Brasil, essa tendência tende a crescer ainda mais, principalmente quando a gente fala em exportação. A nossa região é uma região muito beneficiada por esse pensamento de comércio justo e ético, porque existe um apelo global muito grande em relação à região amazônica. Se você fala assim, esse é um artesanato produzido numa cooperativa na região amazônica do Brasil. Isso tem um apelo comercial muito grande na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, em vários lugares desenvolvidos que vão compreender a importância do impacto social e ecológico desse tipo de produto. Recentemente eu assisti um documentário que falava de alguns produtos de artesanatos que são produzidos a partir de madeira caída na floresta aqui na região amazônica. Então, aquela madeira que cai naturalmente, a gente estava tendo um curso para habilitar pessoas a produzirem animais que são naturais, assim, da mata amazônica. Então, onças, bichos preguiças, animais que são da região e que são produzidos, então, uma escultura a partir dessa madeira que caiu na mata. E isso era vendido exclusivamente na Europa, com um valor bastante agregado para os seus produtores locais, gerando um impacto social muito positivo, gerando um impacto ecológico muito positivo também e com rentabilidade financeira, econômica. Então a intenção aqui é abrir os olhos para a gente ver que existe um nicho de mercado, existe uma área importante que pode ser explorada e que a nossa região ainda tem muito potencial para discutir e explorar isso nessa questão do comércio justo e ético. Nós preparamos um material externo para ilustrar um pouco essa questão. Vamos assistir? Olha a banana, uma por 5, 2 por 8. Oi, boa tarde. Vai levar a banana? Mulher, tu não vai conseguir vender isso aqui não. Tu vai ganhar muito pouco. Por que tu não vende pra mim? Porque daí eu coloco lá no meu comércio e eu te dou 5% de tudo que eu conseguir vender. E aí? Meu produto tem qualidade. É claro que vai vender. Ele é produzido, cultivado e colhido pela minha família. É de qualidade. E dessa forma eu posso conversar direto com o cliente. E ele me conhecendo vai voltar mais vezes depois de levar meu produto e ver como é bom. Então, sem condição. Então tá, tu que sabe. Você acha que a vendedora fez certo em não fechar negócio com a comerciante? Bom, a resposta é sim.
além de pagar impostos, ela só ficaria com 5% do que fosse vendido. Além do mais, perderia a oportunidade de entregar o seu produto de qualidade direto para o cliente fiel. Algumas pessoas se preocupam com sustentabilidade, então preferem consumir produtos comercializados através do comércio justo, onde o produtor recebe uma remuneração justa pelo seu trabalho. Discuta com seus colegas e avalie se no meio onde vivem consomem produtos comercializados de maneira ética e sustentável. Fechou? Então fica ligado e até a próxima. Então, nosso material externo termina com uma pergunta. E aí, na sua região, vocês consomem produtos comercializados de uma maneira ética e justa? Eu sei que aqui no estado de Rondônia nós temos a tradição de fazer grandes feiras, e as feiras semanais que são feitas nos nossos municípios normalmente são feiras de qualidade, onde você consegue adquirir vários produtos que vêm da roça, produtos que são produzidos com qualidade pela família, e lá a gente vai comercializar eles por um valor muito mais justo para o produtor. Normalmente a gente vai vender aí milho, peixe, temperos, hortaliças, pamonha, pastéis, caldos de cana, produtos que são comercializados diretamente entre o consumidor e o produtor. Isso aí caracteriza essa questão do comércio justo e ético. Você quer falar pra gente, na sua cidade tem essa feira? Conta pra gente pelo WhatsApp, eu gostaria de comentar aqui durante a nossa aula. Como que é a sua experiência com essa questão do comércio justo e ético? Você conhece outras situações onde ele acontece no seu município? Comente com a gente. Continuando no slide, a gente vê aqui que, falando ainda um pouco mais do comércio justo e ético, essa opção ética tem permitido aos pequenos produtores de países tropicais viver de forma digna ao optarem pela agroecologia, como a agricultura orgânica, e assim combinar inclusão social e sustentabilidade ao cooperativismo. Falamos também que o comércio justo procura criar meios e oportunidades para melhorar as condições de vida e de trabalho dos produtores, especialmente os pequenos produtores, que normalmente são os mais desfavorecidos. Aqui, gente, a gente remete muito ao conteúdo que nós discutimos quando nós falamos sobre a agricultura familiar e os programas de incentivo à agricultura familiar. Os programas de incentivo à agricultura familiar vão ter um incentivo do governo quando a gente vai ter uma política pública de incentivo aos mercados institucionais, quando a gente vai ter esse comércio direto entre a agricultura familiar e alguns mercados ligados ao governo. E aqui a gente pode pensar também que esse tipo de comércio pode acontecer não só entre a agricultura e o governo, mas também entre a agricultura e o consumidor final, privado, as pessoas, os consumidores, eu, você, as pessoas que consomem os produtos agrícolas. E isso aqui tem benefício para todo mundo que está envolvido, né? Quando a gente tem um contato direto com o produtor, eu consigo negociar melhor, assim, eu consigo encomendar melhor o produto que eu quero, eu consigo passar mais clara a informação de demanda. E para ele fica melhor o preço que ele vai receber. Então vejam que essa vinculação com a agroecologia, com a agricultura ecológica, ela é justamente por esse equilíbrio ambiental, pela necessidade dessa justiça social, dessa inclusão de todos os atores no processo, e não dessa captura da maior parte do lucro pelos atravessadores, porque não sabe nem de onde a mercadoria veio. Então quando você vê pessoas com pequenas bancas, com pequenos negócios, não quer dizer que elas sejam comerciantes ou negociantes pequenos. Quer dizer sim que eles priorizam a qualidade dos produtos, priorizam a justiça social, o equilíbrio ambiental dentro daquele produto, a sustentabilidade. E como já foi dito pela professora Denise, a quantidade de consumidores conscientes com esse comércio justo vem crescendo cada vez mais. Certificações são dadas às empresas que utilizam do chamado marketing verde para conquistar mais consumidores, para ficar uma empresa melhor vista no mercado. Então, essa é uma tendência muito forte que tem se fortalecido nos últimos anos. Nos últimos anos, assim, tem bastante tempo que já se fala isso, tem mais de 20 anos que já se fala nisso. Porém, são assuntos que vêm se popularizando, vêm ganhando mais força, mais adeptos, vêm ganhando mais simpáticos a essa causa,
há pouco tempo, vamos dizer assim, que de 5 anos para cá muita coisa mudou, principalmente em relação à certificação dessas empresas, como a Natura, por exemplo, que contribui muito com a sustentabilidade, com o desenvolvimento sustentável. E a partir dessas ações, dessas empresas conscientes, buscando novos consumidores mais conscientes, esse comércio justo tende a se fortalecer cada vez mais. Gente, então esse é o tópico principal que nós queríamos abordar sobre comércio justo e ético. E agora nós vamos falar sobre o segundo tópico da aula de hoje. Aqui no slide a gente observa que então vamos começar a falar um pouquinho sobre a inclusão social e a questão da sua sustentabilidade. A principal missão desse movimento ético que une comércio e sustentabilidade é promover inclusão e equidade social. Quando eu falo inclusão, eu quero incluir as pessoas que são economicamente não ativas ou as pessoas que não participam da economia, porque elas não estão incluídas no grupo de consumidores por não terem recursos financeiros suficientes para isso. O Brasil já teve uma massa de população miserável muito grande. São pessoas que estão aí só sobrevivendo e não têm direito realmente de consumo por falta de renda. E quando eu falo de equidade social, eu estou falando de uma modalidade de igualdade social. Eu não estou falando de uma renda igual para todos, mas estou falando de uma redução das diferenças sociais. A gente sabe, gente, que o Brasil é um dos países capitalistas com as maiores diferenças sociais do mundo. Então, assim, nós vamos ter uma grande massa da população que vai ter uma qualidade de vida, vai ter uma renda, vai ter uma expectativa de vida, um acesso a saneamento, água, questão de saúde, com índices equivalentes a países, por exemplo, da África, países que têm uma situação muito mais delicada economicamente. Ao mesmo tempo, nós vamos ter vários bairros, várias regiões, vários municípios no Brasil que têm uma qualidade de vida tão alta, uma renda tão alta, que são comparados aos países dos Estados Unidos, Europa, países bem desenvolvidos. Sem contar que no Brasil a gente tem um número de bilionários, enquanto a gente tem um grande número de pessoas que ainda morrem de fome. Então, essa questão de busca por equidade, às vezes ela é mais importante em algum país do que para outro. Vários países vão enfrentar essa questão do desenvolvimento econômico num pé mais de igualdade entre a situação econômica da sua população. Não é o caso do Brasil. Aqui na América Latina nós somos um dos exemplos de países com maior desigualdade social, porque nós temos muitas pessoas muito ricas e nós temos também um número ainda muito maior de pessoas miseráveis. Então, para o nosso país, para a nossa realidade, essa é uma questão ainda mais importante. A gente tem que pensar nisso, tem que discutir, isso tem que chegar a políticas públicas, isso tem que chegar à conscientização da população, porque não existe como a gente crescer e se tornar um país desenvolvido mantendo uma grande parte da população numa situação de miséria, de fome. O crescimento econômico no Brasil só vai acontecer quando a gente conseguir incluir toda a população com a capacidade de consumo, com a capacidade de participar realmente da sociedade, não só com a situação mínima de só se alimentar, mas sim como escolha de consumidores. Não é mesmo, professor? Sim, claro. Essa inclusão se dá justamente nesse sentido. Quando você gera empregos, você gera renda e distribui essa renda. Uma conta, assim, de que cada 100 empregos diretos gerados, você gera aí mais de 500 ou 1.000 empregos indiretos, que são as outras atividades econômicas que vêm a se desenvolver com essa renda gerada. Então, a inclusão social é, ao mesmo tempo, uma inclusão econômica. E não só por uma palavra horrorosa chamada de subsistência. Não é subsistência, é existência, né? Não é o consumo apenas de materiais básicos, porque o lazer também ele é básico, ele é um direito, né? O esporte, a alimentação, a moradia digna. Então, essa inclusão social, essa inclusão econômica também é foco desse comércio justo, desse comércio ético, justamente para tirar esses excluídos do processo e colocá-los dentro do sistema econômico. E é interessante como na economia existe um jogo de ganha-ganha, porque à medida que você tira as pessoas na situação excluída, de subsistência, e essas pessoas passam a ter direito a ter
lazer, esporte e outras questões, você abre o mercado para abrir novas empresas, novas oportunidades de crescimento econômico, novos empregos, justamente nessas áreas de lazer, esporte. Então tem um ciclo positivo, um ciclo virtuoso. À medida que a gente inclui mais pessoas como consumidores, aquilo que ela está consumindo também vai crescer. Então vai surgir novas oportunidades de mercado para o surgimento de novas empresas e o crescimento do capitalismo. Isso é uma resposta extremamente capitalista para o crescimento e é uma resposta muito adaptável à nossa realidade. É como se a gente estivesse descobrindo um grande número de consumidores que ainda não estão consumindo e que estão desejando, estão ávidos por esse consumo. Eles só precisam ter uma renda digna para conseguir ter um consumo. E é fácil visualizar isso observando os ramos do cooperativismo. Em todos aqueles ramos tratados na disciplina anterior, vocês podem ver o tanto de atividades que podem ser desenvolvidas com uma geração de renda, com uma inclusão social e econômica de novos consumidores, né, nessa rede, nesse sistema econômico de trocas, nesse sistema de consumo, de oferta e de demanda. Seguindo, sim, pode. Perdão. Seguindo no slide, a gente vê que propagar a proteção do ambiente e a segurança econômica através do comércio é um dos princípios da inclusão social e da sustentabilidade. Então, a gente está discutindo aqui na sala a questão ambiental através do comércio. A gente vê que essa é uma resposta bem capitalista para melhorar a segurança econômica através da proteção ambiental. A gente discute, hoje em dia, gente, não existe, você acredita em aquecimento global. O aquecimento global não é uma coisa que se discute, é um fato científico conhecido na comunidade científica. A gente vai ter, então, um conhecimento de que a gente está tendo uma mudança nas questões climáticas. A gente sabe que a Terra é cíclica, a gente já estudou isso na escola, né? A Terra já passou por vários movimentos dentro da questão do seu meio ambiente, da questão de clima. E aí a gente está vendo agora, nesse momento, uma dessas mudanças climáticas acontecendo. Essa mudança vai ter impactos na vida econômica que a gente leva, porque vai ter impactos nas questões de chuvas, na questão do solo, como que a gente explora a agricultura, como que a gente ocupa o planeta Terra. Então, quando a gente está discutindo essa questão de inclusão social, de sustentabilidade, a parte de sustentabilidade discute também a sustentabilidade ambiental. Não existe como fazer esse debate e não pensar como a gente se insere no meio ambiente. E aí, essa questão de preservar o meio ambiente, de buscar a melhor utilização de recursos, sem parar de pensar em explorar economicamente, é uma resposta bem positiva para melhorar a distribuição de renda, para continuar mantendo a região economicamente ativa, sem destruir uma região. A gente sabe que, por exemplo, aqui na região de Rondônia especificamente, a nossa produção agrícola está muito ligada à correção da terra e à manutenção de vegetação. Muitas regiões do nosso estado, quando for retirada toda a cobertura vegetal, a expectativa é que o empobrecimento do solo pode levar à perda da capacidade produtiva da terra. Então, assim, a manutenção da cobertura vegetal nativa, a correção dos solos de uma maneira para garantir a qualidade das águas, sem contaminar a água, para garantir a qualidade da terra, sem perder essa produtividade da terra, ela é muito importante. Então, a gente tem que aliar o conhecimento técnico, científico, de como realmente fazer esse trato com o meio ambiente, para uma maneira de pensar em conservar esse ambiente até para as gerações futuras poderem explorar essa agricultura que pode ser desenvolvida, por exemplo, no nosso estado e economicamente no mundo inteiro. Então, esse é um debate importante. Quando a gente fala de cooperativa, a gente não está pensando em destruir o meio ambiente, destruir a natureza. A gente tem que pensar na natureza de uma maneira mais sustentável. Toda vez que a gente está discutindo cooperativismo e meio ambiente, a gente tem que pensar na questão da sustentabilidade. Um último tópico, nós vamos falar de promover campanhas de conscientização. Essas campanhas estão ligadas a uma atividade muito
observada nas cooperativas, né? As cooperativas já fazem isso, mas independente de acontecer na cooperativa ou não, o que nós observamos é que existe sim uma intenção do comércio mesmo, os comerciantes, de fazer essa campanha de conscientização. Quando eu falo conscientização, eu estou querendo dizer conscientizar a população consumidora, conscientizar nossos consumidores. Isso é uma coisa que tem sido feita em outros países há mais tempo. E como o professor comentou, é algo mais contemporâneo no Brasil, principalmente dos últimos 5 anos para cá. Se você fizer um exercício, você vai ver que nas campanhas de marketing, esses selos verdes, o marketing verde é muito forte, e isso aí favorece esse tipo de comércio. Não é mesmo, professora? Sim, sim. Esse marketing verde ele é muito importante para o crescimento dessas empresas, para elas serem melhores vistas no mercado, principalmente empresas bem grandes que são fortes no comércio eletrônico. Elas sabem que uma campanha negativa pode tirar uma quantidade enorme de consumidores por meio do comércio eletrônico, por meio dos sites. E hoje em dia, com essa velocidade de informação e com a facilidade de propagação dessas informações, para você prejudicar a imagem de uma empresa dessa no comércio nacional ou internacional é muito fácil. É só vinculá-la a um acidente ambiental, a uma catástrofe ambiental ou a um problema qualquer. Lembrando que quando nós falamos dessa proteção ao ambiente, nós falamos de um bem mais precioso para a humanidade e para todos os animais, para toda a flora e fauna, que é a água. Então, essa proteção ao meio ambiente é uma proteção à nossa vida, uma proteção à nossa água. Por isso, tanta importância, por isso em todas as disciplinas praticamente nós falamos sempre sobre sustentabilidade, sobre desenvolvimento sustentável, sobre essa justiça social sendo economicamente viável, pois não estamos fazendo outra coisa senão nos proteger e proteger o nosso futuro. Quando a gente fala esse exemplo, a gente consegue dar um exemplo de uma coisa que é relativamente recente. Você sabe, a empresa Vale do Rio Doce é uma empresa que faz extração mineral no Brasil. Ela já foi uma estatal, que significa que ela era uma empresa do Estado. Ela foi privatizada já tem um tempo. Ela é uma empresa bastante sólida, ela tem várias fontes de extração de minérios e ela é muito inserida no comércio internacional. Ela vai produzir grande parte da sua produção para ser comercializada em outros países. Recentemente houve aquela questão da tragédia de Brumadinho, onde uma barragem, onde eram jogados dejetos, né, restos dessa produção de extração mineral, ela rompeu e aquilo foi arrastando para cima de uma cidade, né, aquilo vai comprometer, a gente teve muitas fatalidades, é um caso muito triste e vai ter também comprometimento ambiental daquela região, das águas naquela região. Essa é uma questão que teve, como a gente está mencionando, um impacto muito negativo, que foi imediatamente sentido pela Vale. Por exemplo, as ações da Vale na Bolsa de Valores. Quando eu falo ações na Bolsa de Valores, eu digo ações nas Bolsas de Valores internacionais, que vão ter sendo comercializadas por compra e venda de pessoas que, como se fossem pequenos sócios, micro sócios de um pedacinho da Vale. Essas ações vão ter os seus preços que vão ter uma forte queda no primeiro momento, como esse impacto negativo foi sentido, né? É como se os investidores tivessem sentido que essa empresa desvalorizou do dia para a noite, porque aconteceu essa tragédia que tem cunho humano, né, fatalidades humanas e esse impacto ambiental na sua região. Então isso é uma coisa muito que reflete essa imagem, no caso um exemplo bastante negativo de algo que aconteceu, e a gente vê como as empresas, na verdade, elas têm que buscar não só a segurança para garantir a vida das pessoas, mas também a segurança para manter uma imagem desse marketing verde, dessa questão de uma redução do seu impacto dentro da sociedade, em relação às pessoas, e dentro do meio ambiente, em relação à natureza. Porque esse impacto é avaliado pelos investidores, é avaliado pelos consumidores, porque hoje nós temos um consumo muito mais consciente no mundo. Então, esse tipo de tragédia é muito mais valorizado do que já foi valorizado no passado. Isso a gente vê muito mais em números financeiros. Prosseguindo nos slides, a gente vê aqui, falando ainda de inclusão social e sustentabilidade, que todas as organizações, cooperativas ou não, envolvidas no círculo do comércio justo, deve obedecer os seguintes princípios: preocupação e respeito pelas pessoas e pelo ambiente, e as pessoas estão acima do comerciante. Então, a gente não vai botar
uma avaliação errada para o comércio, para a questão material. A gente tem que pensar seriamente nas pessoas. E quando falam que as pessoas estão acima do comerciante, as pessoas estão acima do produto, não é, pessoal? Um produto, ele não pode ser maior do que uma pessoa, do que uma vida, não é? Do que uma situação de bem-estar, do que a dignidade de uma família. Por mais caro que esse produto seja, a qualidade, o bem-estar das famílias, das pessoas deve sempre ser prioridade. Continuando no slide, a gente vê também que a questão aqui é a criação de meios e oportunidades para os produtores melhorarem suas condições de vida e trabalho, incluindo o pagamento de um preço justo, que cubra os custos e proporcione rendimento aceitável, com proteção ambiental e segurança econômica. Gente, nós estamos falando de uma solução dentro do capitalismo, tá? Ninguém está falando de fugir aí, a gente está falando de igualdade social, ninguém está falando de uma opção que fuja essa questão do capitalismo. Essa é uma questão que acontece muito nos países que, à medida que eles vão se desenvolvendo. Se nós queremos uma proteção do meio ambiente, a gente tem que pagar por isso. Os consumidores têm que fazer parte dessa proteção ambiental. E essa proteção acontece à medida que os consumidores aceitam pagar um pouco mais pelo produto, aceitar que existe um valor agregado quando esse produto é feito de uma maneira mais sustentável, seja socialmente, seja ambientalmente. Nós, continuando no slide, a gente vê sobre a questão da abertura e transparência quanto à estrutura das organizações e todos os aspectos da sua atividade e informação mútua entre todos os intervenientes da cadeia comercial sobre os seus produtos e métodos de comercialização. Essa transparência é muito importante porque estamos numa era que é muito difícil esconder alguma coisa, né? E o fluxo da informação está cada vez mais dinâmico, cada vez mais rápido, e a quantidade de pessoas que têm acesso a essas informações, às mídias sociais, às redes sociais, à internet, é cada vez maior, inclusive na maior idade, que tem um crescimento muito grande nos últimos 2 anos de pessoas com mais de 40, 50 anos que acessam a internet também para fazer compras. E, é claro, para se informar. Então, essa transparência é fundamental, principalmente nessa era de velocidade da informação. Prosseguindo no slide, que a gente vê que isso gera o envolvimento dos produtores, voluntários e empregados nas tomadas de decisão que os afetam. A gente vai ter, então, uma entrelação muito melhor, né, entre produtores e os empregados. A gente vai ver uma mudança nessa questão da hierarquia, não somente a preocupação do produtor, mas também das pessoas que estão realmente atuando na produção do produto. A gente vai observar isso principalmente por meio da imagem da empresa ligada sobre como é feita essa tomada de decisão que vai afetar os empregados da empresa. Além da proteção dos direitos humanos, nomeadamente das mulheres e das crianças e dos povos indígenas. Por exemplo disso, a gente vê quando acontecem escândalos, né, que antigamente nunca eram comentados, mas escândalos, como fala, por exemplo, de assédio no ambiente de trabalho, né? Vocês podem ver até nas grandes mídias, às vezes comentam, uma pessoa deu em cima de outra pessoa de uma maneira altamente inapropriada. Antigamente, isso não era nem notícia, era uma coisa que poderia estar acontecendo e passava batido, ninguém dava muito valor. Hoje em dia, à medida que a gente dá uma outra atribuição, a importância do trabalho das mulheres, das crianças, a relevância do trabalho dos povos indígenas, a gente vê que essas são questões que são válidas e que têm uma tendência de ter um impacto ainda maior no futuro. Então, se a gente vai ter uma cooperativa, a gente tem que respeitar essa qualidade da relação de trabalho dentro do ambiente de trabalho, né? Além de respeitar os povos indígenas, de não empregar a mão de obra de crianças, e também respeitar a qualidade de relação de trabalho entre as mulheres. Então, a gente vai ter uma mudança de mentalidade, que é uma tendência muito contemporânea, é uma coisa muito novo, mas que tende a se aprofundar e se estender e ser cada vez mais real. Se a gente está pensando numa empresa que pode crescer, se a gente está pensando numa cooperativa, por exemplo, aqui na região amazônica, aqui em Rondônia, onde a gente tem margem para alcançar mercados muito distantes, inclusive mercado internacional, a gente não pode acontecer de pensar que pode faltar transparência e deixar acontecer uma tragédia como, por exemplo, empregar uma mão de obra infantil ou deixar uma relação de trabalho
entre homem e mulher aí, escapar do controle e acontecer algo terrível, porque esse tipo de coisa vai ter um impacto social muito errado, porque essa questão de justiça social hoje em dia é muito observada e deve sim ser observada. Continuando no slide, a gente vê sobre a questão da conscientização para a situação das mulheres e dos homens, enquanto produtores e comerciantes, e promoção da igualdade de oportunidades. Hoje em dia existe até uma secretaria na ONU para falar da questão da igualdade entre homens e mulheres. Esse é um ramo da economia muito pesquisado, essa igualdade tanto de renda quanto de oportunidades de crescimento pessoal e profissional. E no cooperativismo a gente vê oportunidades, porque o cooperativismo, cada cooperado tem direito a um voto, a gente não vai ter essa desigualdade muito grande assim, que talvez o nosso peso social pode trazer para as outras organizações, para as outras empresas. No cooperativismo a gente tem a oportunidade de trabalhar essa questão, que é uma tendência muito moderna também, e que tem se aprofundado nas economias mais desenvolvidas, da igualdade entre homens e mulheres. No slide ainda a gente vê sobre a questão da promoção da sustentabilidade através do estabelecimento de relações comerciais estáveis e de longo prazo. Quando o comércio é feito de maneira justa, quando ele é feito de maneira ética, a inclusão social e a sustentabilidade vão gerar um interesse de manter a relação comercial por mais tempo, porque o produto vai ter uma visão muito boa dentro do mercado de consumidores. E essas relações estáveis de longo prazo vão falar de relações de compra e venda e também da sustentabilidade das empresas. O respeito a esses princípios traz uma sustentabilidade melhor no sentido de trazer uma vida mais longa para uma empresa que adota uma posição de inclusão social, de sustentabilidade e buscando um comércio mais justo. Então essas são questões que vão melhorar a sobrevivência, o tempo de vida de uma empresa, porque vai gerar relações mais longas, mais duradouras, que tem uma tendência melhor de sustentabilidade no longo prazo. Não é à toa que empresas altamente capitalistas que buscam lucro também buscam essa estratégia. Então nós estamos trazendo aqui uma estratégia que funciona muito bem na busca do lucro e que pode funcionar muito melhor porque está aliada aos princípios do cooperativismo e a gente pode utilizar dentro de uma empresa cooperativa. Um último conteúdo aqui no slide sobre a inclusão social e sustentabilidade é a questão da educação e participação em campanhas de sensibilização. Além da produção tão completa quanto possível dos produtos comercializados no país de origem. Essa questão da sensibilização, pessoal, é justamente essa consciência da importância desse comércio justo e ético. Então, cada vez mais, um número maior de pessoas devem ser sensibilizadas, devem ser avisadas, devem ser informadas, devem ser educadas para promover o desenvolvimento desse tipo de troca comercial, desse tipo de comércio. Essa é a importância da sensibilização. E quando você fala sobre produção tão completa quanto possível dos produtos comercializados no país de origem, é justamente para que a agregação de valor desse produto fique aqui. A renda gerada na comercialização desse produto, ela fique aqui no país, de preferência na região onde o produto foi produzido, na região onde o produto foi beneficiado, foi transformado, onde nesse produto se agregou o valor, se somou um maior valor. Dessa forma, com a geração da renda e a distribuição dessa renda na região, nós temos o chamado desenvolvimento local e sustentável. Isso é muito novo aqui em Rondônia, né? Nós temos uma economia tão jovem que praticamente quase todo mundo tem os pais que conseguem lembrar, né? Porque a gente tinha que trazer tudo de outros estados para consumir aqui no nosso estado. Só que hoje em dia a gente consegue dizer com segurança que Rondônia produz alguns dos melhores produtos do Brasil, quando você fala, por exemplo, em gado, quando você fala, por exemplo, em carne, né, e leite. Nós temos a carne mais saborosa do Brasil, nós temos o melhor leite produzido no Brasil. Esse tipo de orgulho traz para a gente um consumo local que vai gerar melhor distribuição de renda e melhor desenvolvimento da nossa região. É uma coisa que naturalmente vem surgindo, mas que a gente consegue alimentar também.
Essa aula, então, eu sinto que é muito voltada à nossa realidade do nosso estado. Espero que você tenha conseguido imaginar exemplos para isso e que você possa compartilhar isso com a gente. Nesse momento, a gente para aqui para a atividade de sala, mas retornamos em breve para a correção. Quero chamar a atenção para a participação da Escola Campos Sales, de São Francisco do Guaporé, e também falar sobre o dia de hoje, dia 20, que é o Dia da Consciência Negra. Então, vamos refletir sobre isso durante todo o dia e até a volta. Retornamos agora para a correção da nossa atividade. Deu tempo de fazer? Manda aqui pra gente, a gente quer ler a sua resposta, quer comentar a sua participação aqui. A sua participação deixa a nossa aula muito mais empolgante pra gente. Espero que pra você também. Na aula de hoje nós falamos um pouquinho sobre o comércio justo e ético. Falamos sobre a relação desse comércio com o desenvolvimento econômico, porque traz uma relação muito mais socialmente justa, sabe? Uma relação muito mais ambientalmente correta, sem esquecer da viabilidade econômica. Falamos sobre a importância de reduzir o número de atravessadores, para que o produtor faça um comércio mais direto com o consumidor e assim consiga um retorno melhor pela sua produção. Também discutimos um pouco sobre a questão de sustentabilidade e inclusão social. A inclusão social é um papel muito importante para a gente ter mais justiça social. Nós tentamos conceituar um pouco de como isso é um assunto relevante para o Brasil e para Rondônia. Nós temos um país tão desigual, essa desigualdade social é um problema tão sério no nosso país e essa inclusão pode trazer tantas soluções para problemas que são paralelos, são ligados a ele. A diferença social entre os mais ricos e os mais pobres e um aquecimento econômico que vem quando a gente aumenta o número de consumidores. A inclusão social passa por uma inclusão econômica, pela questão de melhoria de renda, melhoria de acesso de bens e serviços que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas. E isso vai aquecer a economia, porque com mais consumidores surge mais oportunidade para as novas empresas crescerem e expandirem. Falamos também sobre como tudo isso se relaciona à sustentabilidade. Essa sustentabilidade existe à medida que nós estamos respeitando a questão social, respeitando a questão ambiental e também pensando em fazer contratos mais duráveis de longo prazo. Nós discutimos um pouco sobre essa questão mais atual, mais contemporânea, do marketing verde, essa questão ligada ao consumo consciente. O consumidor que tem noção da importância da sua decisão de consumo, de como isso afeta a nossa realidade e como é importante escolher produtos que sejam gerados sem gerar grandes impactos no nosso meio ambiente e produzindo um resultado social positivo para a nossa sociedade. Esse é um assunto muito relevante no mundo há muitas décadas, mas que tem ganhado especial relevância no Brasil nos últimos anos. Nós citamos alguns exemplos de como isso acontece aqui no Brasil. Nós falamos de algumas empresas que até têm fornecedores aqui no nosso estado, como, por exemplo, a Natura, que utiliza produtos brasileiros, naturais, da nossa natureza natural, produtos da nossa mata, né? Por exemplo, a castanha do Pará, o açaí, o buriti, e que vai usar isso como matéria-prima dos seus produtos cosméticos, porque vão ser comercializados, e como isso é adquirido aqui na nossa região. Em todos esses assuntos, nós tentamos fazer esse elo de como eles são intimamente ligados aos propósitos do cooperativismo. O cooperativismo está ligado a todas essas propostas, seja do comércio justo e ético, a questão da sustentabilidade, da inclusão social, de uma melhor justiça social para todos os envolvidos e das decisões ecologicamente corretas para o nosso meio ambiente, buscando sempre a viabilidade econômica. Agora nós fizemos essa pausa para discutir um pouco as atividades de sala, nós fizemos uma proposta de 3 perguntas e estamos aguardando algumas respostas. Professor, nós tivemos participação no chat nesse intervalo? Então, quero agradecer mais uma vez a participação da Escola Campos Sales, de São Francisco,
E também houve outras participações, como a Escola Ana Nery de Rolim de Moura, a Escola Campos Sales, da aluna Exilane e do Claudir, que enviaram aqui suas respostas, da aluna Naíse Ribeiro também, da Escola Campos Sales, do aluno Alisson, também da Escola Campos Sales, Alisson Oliveira, da aluna Larissa e do aluno Lucas, da Escola Francisca Martendal, em Chupinguaia, dos alunos Daniele e Rayane, também da mesma escola, e vamos ver se tem mais alguma escola, e da aluna Francine, da Escola Jaime Peixoto de Extrema. Muito obrigado pela participação de vocês, e durante a correção eu vou olhando aqui as suas respostas. Legal, vamos ver as perguntas? Aqui no slide? No slide a gente vê assim, a relação comercial na qual o produtor negocia diretamente com os consumidores, sem participação de atravessadores, configura-se como comércio justo? Qual a principal vantagem para o produtor nesse tipo de relação? Vejam, todas as respostas enviadas estão de acordo com a resposta do exercício, que fica assim, ó. Sim, esse tipo de relação configura-se como comércio justo. A principal vantagem para os produtores é que, sem a participação dos atravessadores nessa relação comercial, conseguem obter melhores preços pelos seus produtos, pois não têm que dividir seus rendimentos com os intermediários. Principalmente para o pequeno produtor, que vai ter uma grande dificuldade de aumentar a sua produção, aumentar a escala dessa produção, produzir muito mais. Às vezes procurar um preço mais justo, um preço melhor para o seu produto é a sua melhor estratégia para ter um melhor rendimento. Quando a gente fala do grande produtor, ele pode aumentar, tem uma grande quantidade de terra, ele pode aumentar a sua produção, a estratégia vai ser diferente. Mas se a gente está discutindo no contexto do que nós comentamos nas últimas aulas, por exemplo, da agricultura familiar, que é uma propriedade pequena de terra, a família que está trabalhando ali, então talvez a melhor estratégia seja buscar um preço melhor para esse produto. E aí a gente vai para um comércio mais justo, um comércio mais ético. Eu dei o exemplo das feiras. Se no seu município tem uma feira, eu gostaria que você comparasse essa feira com vender o produto na feira e vender o produto para uma rede de supermercados. Olha a diferença. Imagina agora que você é o produtor rural. Você pode vender o produto na feira 1, 2, 3 vezes na semana, ou você pode vender o seu produto lá para uma rede de supermercado. Dá bastante trabalho vender esse produto na feira, a gente sabe que esse trabalho tem que ser remunerado, mas quando você dialoga e negocia diretamente com o consumidor final, o produtor vai conseguir aí um preço mais justo, um preço melhor para remunerar o seu trabalho e vai conseguir também ter uma rede de informações a respeito do que realmente o consumidor deseja consumir. E com isso, à medida que passar do tempo, ele pode até mesmo adaptando a sua produção para atender melhor o seu consumidor. Isso nós já observamos no estado de Rondônia, é muito comum essas feiras nos nossos municípios e essas feiras geralmente são de grande qualidade, porque oferecem produtos variados e produtos de qualidade, e a gente vai muitas vezes ter esse comércio diretamente com o produtor. Então esse é um exemplo de uma coisa que já acontece e o que nós queremos trazer nessa aula de hoje é que isso pode ser organizado em cooperativas. Para as cooperativas, pode haver uma grande vantagem em organizar a comercialização da sua produção de uma maneira assim mais direta, da produção da cooperativa para diretamente o consumidor final. Principalmente aqui que a gente já tem uma estrutura para essas feiras, para os mercados municipais, onde a gente já tem esse tipo de relação comercial acontecendo. Vamos para a pergunta número 2? Lendo aqui no slide. A pergunta é assim: numa comercialização com participação de intermediários, o preço final do produto será maior ou menor? Vejam,
Só quero chamar a atenção aqui para um detalhe. Quando vocês colocarem a resposta a lápis e mandar a resposta por foto, tira uma foto, aproxima mais o telefone, tira uma foto mais próxima, porque como o lápis é muito claro, você tirando fotografando de longe, eu não consigo enxergar a resposta. Só esse detalhe. Agradecer aqui a participação da aluna Rayane, da Escola Angelina dos Anjos, em Costa Marques, com a professora Maria de Jesus. E sim, as respostas estão todas muito boas em relação à resposta do exercício, que é a seguinte: normalmente o preço é maior com a participação de atravessadores na relação comercial, pois a maior parte do valor do produto fica com os intermediários e a menor parte fica com o produtor. Quando a gente está falando desse preço, a gente está falando do preço para o consumidor final, né, professor? Sim. Então, quando por exemplo, a gente fala assim, um produto que vai ser comercializado numa rede de supermercado, ele vai ter provavelmente um preço maior do que aquele mesmo produto que pode ser comercializado ali na feira. A gente, como consumidor, muitas vezes já sabe disso. Você sabe onde encontrar pamonha mais barato, caldo de cana mais barato. É importante frisar. Então, esse jogo de comércio justo e ético, onde a gente tem uma relação comercial direta entre produtor e consumidor, ele gera uma relação de ganha-ganha. Tanto para o produtor, que tem um rendimento melhor, quanto para o consumidor, que tem acesso a um produto de mais qualidade, ele pode negociar mudanças nesse produto e também tem um preço menor, um preço mais acessível. Por isso que é importante ter esse tipo de relação, porque ambas as partes estão ganhando e a gente consegue valorizar e fortalecer esse comércio que às vezes é tão importante para os produtores ali nessa relação e também vai trazer vantagens para o consumidor. São todos componentes de um pacote de bem-estar social. Você comprando um produto diretamente com o produtor, um produto que você sabe a sua procedência, sabe de onde ele veio, como ele foi produzido, de preferência sem veneno e com a menor quantidade possível de químicos que não sejam da natureza. E aí, além de você conhecer o produtor, saber a procedência desse alimento, saber que o alimento é saudável, você ainda o compra por um menor preço. Pois é lógico que numa cadeia, num processo de comercialização, quanto mais atores houver nesse processo, mais pessoas vão precisar ganhar. E esse ganho dividido vai aumentar o preço da mercadoria. Então, quanto menores atores nesse processo produtivo, da produção até o consumidor final, que somos nós, que é você, quanto menos pessoas houver nesse processo, menor será o valor da mercadoria, porque menos pessoas precisarão ser remuneradas. Então, essa relação direta com o produtor, ela tem diversas vantagens para todos. Vamos para a pergunta número 3? Aqui no slide a gente lê assim: quais as vantagens de um comércio justo para os consumidores? E aí, gente, quais são essas vantagens? Olha, a Escola Fernando de Souza Gomes, de Rio Pardo, acabou de fazer contato aqui. E sobre essas vantagens, eu vou ler aqui a resposta do pessoal da Escola Campos Sales. A Larissa e o Lucas, da Escola Francisca Martendal, escreveram que esse movimento é bem forte e consolidado nos países onde há consumidores preocupados com a sustentabilidade por meio do comércio justo. Enquanto que os alunos da Escola Campos Sales escreveram criar meios de oportunidade para melhorar as condições de vida e de trabalho dos produtores, especialmente os pequenos produtores desfavorecidos. A nossa resposta ficou assim: podemos citar como vantagens mais importantes o conhecimento da origem, da qualidade do produto e a relação direta com o produtor, além do preço, que será sempre melhor numa relação comercial sem a participação de atravessadores. Com a menor quantidade possível de intermediários nesse processo. Então, quanto menos pessoas precisarem ser remuneradas nesse processo, menor será a quantidade do produto.
E os alunos levantaram pontos muito interessantes que vão além da nossa resposta, né? Essa questão de incentivar a agricultura familiar, os agricultores que estão mais necessitados, às vezes, de ter o escoamento dessa produção, a venda da sua produção. Isso realmente é importante, isso fortalece a nossa sociedade, melhora a nossa economia regional, melhora o estado de Rondônia. Quanto mais produtores economicamente ativos, atuando no capitalismo, bem remunerados, melhor é a segurança econômica da produção aqui no nosso estado. Então, comprar de um pequeno produtor é fortalecer uma rede maior de pessoas que estão nessa atividade produtiva. Então, muito boas as suas respostas. As respostas, comentários aqui, eu sempre fico surpreendida pelas respostas que vão além do que a gente consegue imaginar. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês. É sempre muito bom quando a gente consegue ler as respostas aqui. E é muito bom pensar nisso, como que com pequenas ações a gente pode realmente incentivar a distribuição de renda, uma melhoria na inclusão social e uma melhoria na sustentabilidade da economia do nosso estado. Isso muito ligado a aspectos de desenvolvimento econômico regional da nossa região aqui, que é uma região tão nova e que está buscando mesmo melhorar essas desigualdades sociais. Pessoal, esse é o conteúdo que nós programamos para a aula de hoje. A gente espera que você tenha aprendido algo novo hoje. Atenção para atividades de sala que estão com prazo para encerrar, de casa, perdão, atividade de percurso que estão com prazo para encerrar. E essa é a nossa última aula de conteúdo. Semana que vem a gente retorna com uma revisão dos conteúdos e prontos para a nossa avaliação. Vocês fiquem bem, façam seus estudos em casa e preparem-se para a nossa avaliação, tá bom? Tudo de bom e bons estudos. Educação à distância, mudando realidades.